Você já parou para pensar que a sua casa pode estar te adoecendo sem você imaginar? Sabe, quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu percebi que ele vai muito além do que aquilo que a gente imagina de quantos ambientes nos afetam. E para falar sobre esse tema, falasse um pouquinho sobre saúde, sobre salutogênese, eu convidei a doutora Giane Lima, que é médica da família e da comunidade, mestre pela USP, que tem um olhar assim integrado, né, sobre esse ecossistema da saúde. E aí ela vai conversar conosco um pouquinho sobre isso. Então, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Giane, conta para nós um pouquinho, que eu acho que as pessoas devem estar se perguntando um pouquinho, o que é salutogênese? E eu vou servir um chazinho para nós. Muito obrigada. Então, a salutogênese é um conceito que foi desenvolvido, você inclusive talvez fale até melhor alguns detalhes disso, né? Porque você estudou mais a fundo. Trazendo, assim, a importância dos ambientes na saúde, na construção da saúde, e não focado tão só no processo de doença. Ele é algo que permeia muito mais, e não é só aquela dicotomia entre tô doente e tô saudável, então não quer dizer que a pessoa está só assim ou da outra forma, e que ele vai trabalhar muito com recursos que combinam muito com a medicina de família. Tanto que, na verdade, quando eu fui conhecer um pouquinho desse conceito, não foi nem dentro da medicina de família, nem dentro do mestrado, que foi bem nessa área de ciências sociais e humanas na saúde, mas foi por encontrar algumas interseções entre a forma de atuar do médico de família. Então, quando dentro da salutogênese a gente já não entende essa dicotomia entre doença e saúde, mas como um contínuo, isso conversa muito com a forma da gente enxergar o jeito de cuidar, que vai envolver muito mais a promoção da saúde, a promoção de estilo saudável, a promoção de um ambiente saudável, mais do que só realmente focar na doença. Então, quando a gente cuida de diversos fatores, o ambiente, a alimentação, o sono, a gente é muito mais eficaz em promover a saúde e em até mesmo evitar várias doenças do que realmente só ficar focando num colesterol para reduzir o risco cardiovascular. Né? E além disso, uma coisa que eu acho muito bonita que traz dentro da salutogênese é realmente dos recursos que a gente pode buscar como recursos de resistência. Então, às vezes a própria espiritualidade, a meditação, um ambiente saudável, são mecanismos que vão nos ajudar a passar por processos de adoecimento ou pelas crises, que nem sempre são doenças, né? A gente passa por crises na vida, um luto, por exemplo, e se você tem algum mecanismo de resistência, isso pode te ajudar a passar melhor. Então, dentro da medicina de família, a gente busca bastante esses recursos pessoais e o senso de coerência, né? Então, quando algo é coerente, quando algo te traz esse pertencimento, quando algo realmente faz sentido para você, é muito mais efetiva aquela mudança ou aquele estilo que se quer adotar. Então, acho que seria uma breve introdução, né? E creio que você conseguiria acrescentar aí. Eu pegando o fim, né? O fim que tu fala, assim, aquilo que é coerente contigo é quando a gente fala que o ambiente é afetuoso, né? Porque ele só é afetuoso quando ele é coerente contigo. Porque aquilo que é afetuoso para ti talvez não seja para o outro, né? E é isso que linka muito a salutogênese, que traz isso em termos, né, do que a gente estuda em ambientes que promovam a saúde, promovam o bem-estar, que tem esse olhar desse ecossistema integrado, e é o que a gente estava falando, né? Então, o olhar da arquitetura para a salutogênese é como a gente pode projetar espaços que promovam a saúde das pessoas, né? E não aqueles ambientes sem vida, né? Ao contrário, né? Algo está gerando doença, que tem a síndrome do edifício doente, que as pessoas também nem sabem, né? Então, do olhar da salutogênese para a arquitetura é isso, né? Como a gente vai trabalhar com a iluminação artificial, com a iluminação natural, quais são os materiais ou quais são os processos da natureza que a gente está incorporando dentro do ambiente também para promover a saúde. Que eu acho que linka muito bem, né? Eu acho por isso que eu resolvi também te convidar para a gente conversar sobre isso, que as coisas são tão amarradas, assim. Eu acho que a medicina da família, né? Acho que tu pode até contar um pouquinho o que é medicina da família, porque eu acho que não é uma coisa... Não é muito conhecido também, Não é muito conhecido, né? Que tem esse olhar, assim, integrativo, né? Algumas pessoas falam, não sei, holístico ou não, me corrige, né? Mas as pessoas às vezes falam um pouquinho sobre isso, às vezes até de a arquitetura, holístico ou não, mas eu enxergo isso como holístico aqui para quem tem
tem esse olhar para o todo, né? Que cuida do indivíduo no todo, né? Como ele está se alimentando, como ele está se relacionando, como ele está dormindo, né? Como está a saúde física, mental, no fim do todo. E a arquitetura também, ela tem esse olhar para tudo, né? A gente não está projetando somente para atender ou realizar uma necessidade do cliente, e ao contrário, é como a gente pode, desse espaço, promover oportunidades para que a pessoa possa florescer também, né? Também uma promoção da saúde. Também é uma promoção da saúde. E aí eu fico curiosa para saber, quando você tá... Não, primeiro eu acho que vamos explicar para as pessoas o que seria um pouquinho medicina da saúde. E aí vamos tomando nosso chat. Muito bem. Então, a medicina de família e comunidade é uma especialidade médica como outras. Então, após acabar a faculdade, né, a gente pode fazer a residência. E ela tem várias definições, e a que eu mais gosto é que, assim, o médico de família é especialista em pessoas. Então, normalmente a gente tem especialidades que vão pegar ou idade ou algum sistema. É cardiovascular, é neurológico, né, sistema digestivo. O médico de família vai olhar a pessoa. Então, pela definição, já é algo interessante. Dentro dessa especialidade, a gente é treinado para reconhecer e cuidar das condições mais prevalentes, mais comuns em todo o ciclo de vida, desde a infância até o idoso. E que os estudos mostram que acaba correspondendo em torno de 80% a 85% das condições. Então, normalmente, o médico de família consegue acompanhar aquela pessoa, considerando que esses 15% é o momento em que a gente vai referenciar para um especialista focal, por exemplo, para um cardiologista, mas a ideia é que você não perde esse acompanhamento, essa longitudinalidade. Justamente porque, uma vez que eu precisei, de repente, encaminhar um paciente com uma insuficiência cardíaca, né, num estadio mais avançado, para o cardio, ele não deixa de ter todo o restante que ele é. Então essa é uma das coisas que mais me encantou na medicina de família. Quando eu pude ver assim, eu não preciso ficar olhando para a doença, justamente vou olhar para a pessoa. Até porque a mesma doença, ela vai se manifestar de forma diferente em pessoas diferentes. Pode ser a mesma hipertensão, mas uma hipertensão num caminhoneiro que não pode usar um diurético na viagem, porque ele não vai poder parar para fazer xixi várias vezes, é diferente da hipertensão, de repente, de uma senhora que é uma cuidadora do seu esposo que está acamado. Então, eu preciso pensar na medicação nesse contexto. A alimentação de cada um deles, eu não vou poder pensar que a mesma orientação da alimentação vai ser fácil passar para essa senhora, que está em casa e de repente cozinha, e para esse caminhoneiro. Sim. Então, entender esse contexto da pessoa, que daí conversa muito com a salutogênese, né? Entender também qual que é a perspectiva que aquela pessoa tem, do que é saúde e o que é doença para ela. Sim. Porque a gente tem uma experiência com a doença que é diferente, a experiência da saúde também. A Andréia quer ter saúde para quê? A Andréia quer ter saúde para caminhar na obra. Pode ser que a outra pessoa, né, precise ter saúde. Eu quero envelhecer saudável. Exatamente. Pode ser que o objetivo de outra pessoa seja continuar fotografando, então a gente tem que cuidar para não ter tremor. Foi um dos casos que jamais me marcou, né, de um fotógrafo que estava evoluindo com parkinsonismo. E para ele, imagina, tremer, né? E aí, ao mesmo tempo, entender quem é essa pessoa no seu contexto micro, quem é a sua família, quais são as suas relações, o que importa ali naquele cuidado, o que implica. E aí também o ambiente entra bastante nisso. Muitas vezes eu vou na casa da pessoa para poder conhecer. Gosto muito de fazer a primeira consulta de pós-parto em casa. Aí eu já vejo onde é que tá amamentando, como é que tá essa criança, onde que tá dormindo, né? Gente, a gente pode conversar muito. Podemos. Ou mesmo também numa pessoa mais idosa. São as condições que a gente mais vai. Uma pessoa com asma também acho um barato quando dá pra fazer visita, porque a gente vê a casa. Acho que eu precisava te chamar, inclusive, que você vai achar um edifício doente. Você sabe que, fazendo uma aspas, o primeiro médico que eu tive contato que perguntou como é que era o ambiente foi a alergista do meu filho, porque ele tem dermatite atópica, né? E aí ela quer saber do ambiente. E eu falei, gente, é o primeiro médico que tá perguntando sobre isso, né? Então, adorando que tu faz esse tipo de investigação, né? Mas enfim. Sempre que possível, né? Sim. Sonho seria sempre. E aí a gente vai ver esse contexto próximo, o contexto ampliado. Então, o que trabalha? Qual é a sociedade onde vive, né? O papel também, de repente, às vezes a gente tem condições sociais de gênero ou esperado pela profissão, quanto que isso impacta, né? Então, esse olhar como um todo e pensar a melhor evidência científica aplicada para aquela pessoa, que eu acho que também encanta. A gente tem uma sabedoria prática. Não adianta pegar o livro e achar que exatamente vai ser igual para todo mundo. A gente tem várias recomendações. O que vai caber melhor para você, né? Então, isso é um pouquinho da medicina de família e comunidade. Eu acho incrível, assim, essa especialidade. Eu não conhecia até ir morar no Canadá e lá, né, todo mundo
tem um médico de família e é ele que te direciona as outras especialidades, né? Que aqui no Brasil a gente tem acesso, né? E acaba não tendo esse caminho primeiro pelo médico de família, né? Mas eu te ouvindo, assim, gente, une muito, assim, esse olhar da neuroarquitetura, né? Por quê? Porque a neuroarquitetura também traz isso, e as pessoas falam, assim, já te explicando um pouquinho também, a neuroarquitetura é o modismo, não é. É a ciência hoje podendo monitorar o efeito que o ambiente tem uma nova forma de projetar, não tem mais como voltar. Assim como tu te aprimorou, tu não vai mais conseguir exercer a medicina com um olhar isolado do ser humano, né? Então, a gente também estudando ali, antes a gente projetava como se todo mundo fosse igual. É o que talvez você estava falando um pouquinho, né? Eu receito um medicamento como se todo mundo fosse reagir igual a ele, né? E a gente vai numa anamnese tão profunda, que é o que tu faz, que a gente também vai entender esse cliente, né? A gente vai na casa, onde tu mora, como tu trabalha, como são as tuas relações, quais são os teus hábitos, né? Você não vai usar só o material da moda, o acabamento da moda. Não, nada disso. Isso vem lá no fim. Então, a gente também tem uma anamnese muito profunda, ou até entender que se você é um neurodivergente ou não, qual é o teu nível de sensibilidade ou não. Que antes a gente não perguntava isso para as pessoas, ou a gente nem sabia que as pessoas eram sensíveis à iluminação artificial, ou não, nem eu sabia que eu também era e fui descobrir depois. Então, a gente vai muito a fundo do indivíduo mesmo para poder fazer um projeto específico para eles e para aquela família e que isso conversa com você. Então, tu também faz essa anamnese tão profunda para projetar qual é o tipo de medicação, né? Ou de qual é a intervenção. Porque eu acho que a salutogênese, ela vem nisso, não é eu chego lá com um problema e eu vou dar um remédio. Não, é como a gente constrói esses hábitos saudáveis a ponto de que eu não precise de um medicamento, né? Esse é o bolinho para nós. Bom, já tô aqui, já fazendo várias conexões dentro da minha cabeça. Aliás, poder levar assim, a gente vai começar tudo levando a arquiteta. Vamos começar da base. Quem sabe a gente possa fazer Seria algo uma coisa diferente, muito né? legal, né? Porque eu acho assim, aí que tá, né? Quando a gente fala do ambiente, e daí eu até queria te questionar um pouquinho, se você chega nesse momento de questionar para as pessoas ou de observar como está o nível de contato de iluminação natural que elas têm, o nível de contato com a natureza, porque assim, eu falo muito, né, em reconexão com a natureza, e como tu mora aqui em São Bento, que nem eu, a gente é privilegiado de estar nesse contato. Não temos sol, né? Não temos sol, mas a natureza temos. E tu vem de... Tu estudou em São Paulo, né? Estudei em São Paulo, eu sou mineira, então a gente vai só subindo no Brasil. Só subindo. Então, assim, a gente vem de grandes centros e a gente sabe o que é a realidade de uma cidade, né? Do que é um urbanismo distante, né? Dessa conexão com a natureza, né? Então, como a gente pode ter esse olhar também para a saúde e fazer essa reflexão, sabe? Em alguns contextos isso aparece de forma muito gritante, né? Então, com certeza, quando a gente pega numa capital, como comentamos, né? Morei em São Paulo, tanto de, às vezes, a forma como é organizada a cidade atrapalhar o acesso muito direto ao serviço de saúde. Então, muitas vezes é uma pergunta que a gente faz até um pouco mais inicial, dentro da medicina de família e comunidade, especialmente num contexto de SUS. A gente trabalha com um conceito de territorialização, no qual, quando a gente vai conhecer a área que foi descrita para aquela unidade, a gente, além de conhecer as ruas, a gente vai precisar mapear o que eu tenho de recursos, se eu tenho parque, se eu tenho escola, onde que eu posso fazer uma atividade com as pessoas, né? Por exemplo, uma área verde, e até mesmo as coisas que podem interferir, tipo um viaduto, um semáforo que é muito rápido e aí tem uma população idosa que não chega. Então, esses impactos dentro do macro, a gente pensa muito dentro da saúde pública, né? E hoje que eu tô no setor privado, eu muitas vezes interrogo na possibilidade de acesso, de promoção de um estilo saudável também. Então, tô atendendo uma família com criança, para onde vai passear? Então, o impacto, por exemplo, da parte de lazer de uma cidade que às vezes não pensa nisso. E aí as famílias não têm para onde ir, né? Ou quando a gente quer estimular uma caminhada, que lugares a gente tem que as pessoas podem caminhar? Como é que é plano, é muita subida, é descida? Tem um local protegido, né? Para bicicleta, para diversos tipos de esporte também. Além mesmo de perceber como é a relação dessa pessoa com o ambiente. Então, tem pessoas que precisam de ver luz. Todos precisamos, Sim, né? todos precisamos, né? E alguns são mais afetados pela ausência da luz natural. Então, às vezes, de conversar realmente, de colocar como um hábito necessário ter tempo. Quando eu avalio o sono, por exemplo, voltando para o micro, né? Muitas vezes eu preciso perguntar qual que é o tempo que você tem disposição à luz solar.
Porque se é uma exposição pequena, qual é o horário? Isso vai influenciar no sono. Então, às vezes a insônia, na maioria das vezes, ela é secundária a algum outro problema. E a relação com o ambiente, além de depois o escuro para a hora de dormir, o silêncio, ela é muito importante. Tem contato com a natureza, pensando no manejo do estresse. Então, quando a gente pensa também nas blue zones, que são áreas onde as pessoas vivem bem, né? Os ambientes também são quase todas ilhas, né? Não sei se conhece das blue zones. Sim, já li o livro. Não são todas, mas são quase todas ilhas. Então, o que tem isso de diferente, né? O contato com o mar, com a natureza, a contemplação no manejo do estresse. Então, todo esse olhar do macro, normalmente a gente acaba fazendo em avaliações seriadas, né? Não consegue ver tudo isso. Mas isso é bem importante, até para prescrever. Tem gente que eu preciso prescrever mato, preciso prescrever ter o contato, porque é algo que para aquela pessoa faz diferença, né? Eu acho que olhando um pouquinho do que eu estudo também, né, contribuindo nesse olhar, voltando ali na parte do sono, as pessoas não têm noção do impacto da iluminação artificial, né, no impacto do círculo circadiano. Então não adianta eu ficar o dia inteiro com uma luz branca, né? Pensa também quem é na área da saúde trabalha num hospital. Sim. E aí você chega em casa e você vai dormir, você não consegue dormir, né? Então, assim, ter esse olhar sobre isso, as pessoas não têm noção do impacto que a gente tem, às vezes de forma sutil. É simples, não precisa sair quebrando a casa inteira, né? Sim. Troca a lâmpada, né? Faz o ajuste da cor correta da iluminação. Então, no quarto, vamos colocar 2.700, 3.000, né? Para quem quer aproveitar essa deixa e já olhar isso para o seu quarto. Então, a gente tem que regular a iluminação interna para fazer a regulação com o nosso círculo circadiano. E que eu acho que hoje a gente está tão desconecto, né, desse mundo natural, não só da natureza em si, física, mas dos seus processos, é que nós temos um ciclo interno, né? Nós temos um ciclo interno de relógio, diário, mas de processos, sobretudo, né, de que a gente vai estar bem, não vai estar bem todo dia, a gente não vai florescer todo dia, que temos as nossas estações, né? Então, eu acho que quando eu vejo isso da salutogênese, acho que nos conecta a um lugar tão humano, assim, sabe? Desse lugar, assim, de cuidado, porque quando a gente fala de macro, né, a gente falou de cidades, a gente fala do micro da casa, mas tem a nossa casa interna, que é o lugar que a gente tem que cuidar. E existem muitas coisas internas que a gente não vai conseguir controlar. Então tem aquele dia que você acordou de mau humor, e acordou de mau humor, é isso, né? Tá no período pré-menstrual, ou um período tão delicado que é a perimenopausa, climatério, maternidade, puerpério. E o que a gente pode fazer, que são esse gerenciamento dos recursos externos? Se eu não vou estar bem, né? O que eu posso ter de coisas que vão me ajudando a viver um pouco melhor a despeito desses dias? Porque se de repente eu já não estou bem, eu acordo e tá aquele ambiente ruim, eu vou ficar ainda pior. A gente fala muito do movimento do interno para melhorar o externo, mas o externo influencia o interno. O nosso cérebro, ele é uma estrutura muito maravilhosa porque ele foi feito para querer ter razão. Então, aquele dia que a gente acorda assim, ó dia, ó vida, ó azar, tudo é ruim, ele vai conectar o que está acontecendo no ambiente para tentar falar assim, realmente, você tem razão, é tudo ruim. Ele fica procurando onde ele vai se reconhecer. Buscando as evidências, né? Agora, se você tem um ambiente, se você tem outros recursos, né? Então, uma prática de atividade física, ou de repente uma alimentação que está ali, que já foi colocada, que é melhor, você vai diminuindo essas evidências que o cérebro vai buscar. De repente você acordou assim, poxa, tudo ruim, mas nossa, você já está num ambiente gostoso, você não vai ter aquele reforço de que realmente é tudo ruim. E também vai melhorando os outros pilares de um estilo de vida saudável, que vão te dando resistência para passar esses perrengues, porque a vida real é isso, ninguém tá bem todo dia. E se disser que tá bem, tá mentindo. Somente bem, né? Mas nós não estamos. E há dias em que nós precisamos trabalhar demais, há dias que estão mais tranquilos. Então, o que a gente pode promover de saúde no nosso estilo de vida, no nosso ambiente, para dar resistência para passar? É resiliência, né? Sim. Não, e e tu falando sobre isso, tu vai falando, várias coisas vão se conectando assim na minha cabeça, né? E esses pilares do bem-estar que a gente fala, assim, é uma construção diária, né, Diane, sobre tudo na nossa vida, né? A gente tem que estar o tempo inteiro reforçando pra gente, sim, eu preciso fazer atividade física, sim, eu preciso pegar a luz natural, eu preciso me alimentar bem, eu preciso ter bons pensamentos, absolutamente tudo, né?
O que é bom é que quando você tem também um senso de coerência, né, a gente trabalha muito com a identidade, talvez isso vá conversar, né? Jogando uma bola e quicando outra. Quando algo faz sentido com a minha coerência interna, com a minha identidade, é mais fácil daquele hábito se perpetuar. E uma vez que eu tenho um hábito, ele não fica tanto quanto cobrança. E aí vai ficando mais fácil ser saudável, entende? Sim. Porque a gente também, pensando na vida real, parece que tudo é um checklist. Acordar cedo, comer bem, fazer isso, meditar. E aí até uma coisa que era para ser algo bom passa a ser ruim, porque vira uma obrigação. Aí fica, mais uma obrigação para eu não dar conta no final do dia. Sim. Mas a partir do momento que a gente escolhe também aquilo que vai fazendo sentido, aquilo fica natural. Aí, assim, acordar e treinar feliz, talvez não vai, 6 da manhã, né? Mas quando a gente sai de lá, a gente sai bem, né? Porque a gente se encontra super cedo na academia. E aí, aquilo passa a fazer parte. Então, a Giane e a Andréia vão treinar de manhã na academia, né? E isso também que é interessante, a gente perceber aquilo que faz sentido. Meus mecanismos de resistência vão ser diferentes dos seus, né? Mas a partir do momento que eles estão implementados e fazem parte da minha rotina, acostumei a não tomar álcool, né, na maior parte dos dias. E tá tudo bem, isso passa a ser fácil para mim. Sim. Então eu tenho um recurso fácil de manejar. E não só ficar buscando também alguma coisa que é tão difícil para ser mais uma tarefa, né? Isso da coerência, a gente não precisa... Eu fujo da arquitetura, mas a gente vive no mundo que é dentro desses cenários que a gente constrói, né? Quando a gente é coerente, eu digo, estou falando agora em coisas de atividade física ou sobre qualquer hábito, é mais fácil estar falando da gente construir, né? Porque a gente está vivendo hoje num mundo onde é tanta performance, né? É tanto produzir, é tanto performar, é tanto entregar e em função das mídias também, né? Que a gente se coloca nesse lugar de cobrança, que é o que a gente está fazendo. Eu preciso fazer isso, check, eu preciso meditar, check. Parece que se eu não estou fazendo, eu não estou atingindo esses pilares do bem-estar, né? Até o que era para ser bom acaba virando ruim. É mais uma cobrança que a gente tem no mundo no dia de hoje, né? E quando a gente fala em ambientes saudáveis, a gente precisa, dentro dos ambientes, a gente pensar em lugares que promovam silêncio. Porque hoje a gente precisa encontrar restauro. Porque a gente não consegue mais se desconectar de nada, porque a gente está o tempo inteiro conectados em tudo. Estressados, né, da vida cotidiana, e a gente precisa encontrar lugares onde sim, eu me restauro, onde eu promovo o silêncio, onde eu consigo estar em quietude, eu consigo estar em conforto, né, mas o conforto não é só naquela poltrona confortável, onde eu me sinto confortável comigo mesmo. Sim, o micro, né, o interno. É o micro, né, e que é desse lugar, que tudo que a gente faz é para cuidar desse lugar interno. É aqui que a gente habita, né. Não tem porquê, né. Você tem a impressão de que talvez a pessoa habita num lugar desconfortável, porque até quando a gente pensa nessa sociedade do performar, do produzir, não é esse local que é exposto, então talvez ali seja o local mais relegado, sabe? A gente deixa mais de segundo plano. As nossas casas? Sim, porque tem um livro que eu adoro, que é Home as a Mirror of Self, que ela estuda a nossa relação com a casa. Então, a gente tem uma tendência de que, primeiro eu vou fazer a sala de estar que eu preciso mostrar para as visitas, aquilo que eu vou mostrar, né? E aí a gente deixa por último o nosso quarto, né? Comecei pelo quarto. Viu? Então tá muito bem, entendeu? Não, quarto aquele lugar onde eu precisava, mas... Aquele lugar que a gente não leva as pessoas, que a gente não mostra, a gente tem essa tendência a renegar, né? Então, acho que isso linka conosco também. Eu faço certas coisas para os outros, mas eu não cuido de mim. A gente tem muito isso também, né? Então, tem isso muito de cuidar desses lugares onde a gente quer mostrar. Eu acho que hoje isso está muito potencializado em função das mídias, que é o que a gente fala muito das casas instagramáveis, mas casas sem vidas, né? Onde a gente fica replicando coisas que são bonitas, modernas, né? Que são modernas, que são da moda nesse quesito, mas que não tem sentido nenhum comigo, porque não é coerente com isso que a gente estava falando, sabe? Fazendo o link, o que a gente estava falando das casas instagramáveis, que são esses lugares perfeitos, assim, eu falo muito sobre lugares e projetar sobre aquilo que a gente possa sentir que causem sensações, né? Como você acha hoje, conversando com os teus pacientes, eles estão podendo usufruir desses lugares realmente, assim, ou receber desses lugares, esse lugar de bons sentimentos, de boas sensações? Tu acha que as pessoas estão
Eu acho que falta, porque falta às vezes, a casa ser aquele acolhimento, aquele local de solitude, né? Solitude é muito bom. De realmente permitir que a casa tenha vida também. Então, muitas vezes é uma preocupação, e muitas mulheres também pegam bastante isso, assim, às vezes com a preocupação com a ordem apenas, é importante a ordem, né? Mas de um excesso que acaba adoecendo. Então, realmente percebo, né, a gente não generaliza, não são todos, mas que há muito pouco de usufruir realmente de tudo que o ambiente poderia passar pra gente. Tanto o ambiente da casa, quanto esse ambiente do quintal, o ambiente, né, da cidade que a gente vive. Sim. Eu compartilho contigo e talvez esse sentimento, porque no escritório é muito recorrente também eu ouvi queixas, né? De, a casa tá sempre bagunçada, a casa tá sempre desorganizada, não. Mas a casa é o lugar que a gente vive, né? Aqui é um escritório, então tá tudo intacto, arrumadinho, né? Na minha casa hoje eu já não tenho mais objetos decorativos em cima dos lugares, né? Mas isso não me faz mal. É uma estação também da vida, né? É um momento da minha vida que vai passar. Então, hoje o meu filho que é pequeno, ele precisa de espaço para brincar, para explorar, né? Então, a gente também tem que entender que a casa é o lugar onde a gente vive, onde a gente acolhe essas fases. É o espaço não demográfico, é o espaço democrático, né? Então, tem que ter essa... Né? Claro que não... Tem que ter a ordem, né? Eu acho que isso é importante a gente trazer isso, mas também a gente não pode, eu acho que, vir desse lugar de podar, né? Talvez até linkando com a questão da salutogênese, que não traz aquela dicotomia do saúde doente, talvez não trazer essa dicotomia para o ambiente, né? O ambiente tem que ser intacto, o ambiente tem que ser ascético, na verdade a gente tem que ter algo que flui, então que permita, às vezes vai ter a bagunça das crianças e até que ponto isso não me adoece, ou até que ponto eu impedir demais vai adoecer, ou se eu permitir demais, onde que vai ser ruim também. É vivo, né? É vivo. E isso que tu falaste, assim, tem tudo a ver com um vídeo que eu gravei antes de você chegar aqui, que a gente estava falando, assim, sobre como as pessoas têm falado que hoje as casas deixaram de ter cara de casa. Deixaram de ter cara de casa, né? Porque a gente foi para um lugar de escolhas de materiais que dão menos manutenção. Então, tudo é liso, tudo tem que ser limpo, tudo que, né, cortamos as árvores para não cair folhas. Então, chegamos nesse lugar, né? E a gente não está mais se reconhecendo nesse lugar tão asséptico, tão frio. A gente precisa fazer esse resgate, por isso que a gente está resgatando tanto essas memórias, essas coisas do passado, né? Então, é encontrar esse equilíbrio, né? Claro que eu não... As coisas, elas têm vida, então tem movimento, tem marca, tem riscos no chão. Olha o meu piso super envelhecido aqui do escritório, tem memória. Então, a gente encontrar esse equilíbrio também, né? Claro que a gente não quer uma vida sacrificada para ficar lá esfregando no chão, mas, ao mesmo tempo... permitir também que esse piso receba alguns riscos, né? Que é ali que a vida acontece, né? Eu adoraria, né? Eu ficaria assim. A gente nem comeu muito nosso bolo aí, de tanto que a gente falou. Eu seguiria aqui, acho que foi muito tempo conversando. Eu espero que as pessoas tenham entendido um pouquinho mais também esse olhar integrado, eu acho que é da tua especialidade e que, de certa forma, eu acho que eu consegui fazer algumas conexões também com a arquitetura. Então, eu te agradeço, Jane. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada, querida.